o encontro entre Trump e Xi Jinping, reacendendo o alerta sobre a disputa entre China e Estados Unidos por conta de Taiwan, sempre um assunto efervescente na política internacional. O presidente chinês aproveitou o momento para reforçar que Pequim não aceitará qualquer movimento de independência da ilha. E para explicar por que esse tema é tão sensível e pode afetar o mundo inteiro, a gente recebe Christian Lobauer, que é cientista político e integrante do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional do Instituto de RI da USP. Christian, acertei a pronúncia? Lobauer, é isso mesmo? Boa tarde. É isso mesmo. Boa tarde. Prazer estar com vocês. Taiwan foi provavelmente o principal assunto dessa conversa mesmo, um dos principais assuntos, porque ambas as partes não quiseram falar muito sobre Taiwan depois da reunião, meu caro Christian. É isso aí. A questão de Taiwan já é um dos ambientes mais tensos do planeta já há um bom tempo, mas em função da crise do Oriente Médio ficou ainda mais sensível a questão de Taiwan. Para quem não conhece a história, Taiwan é aquela ilha de Formosa, né, para onde foi o Partido Nacionalista Chinês durante a Revolução Comunista, lá nos anos 40, quando a China ficou independente, o Partido Nacionalista com Chiang Kai-shek mudou para Formosa, para Taiwan, e ali ficou sendo a China capitalista, vamos dizer assim. E a China continental ficou sendo a China comunista. E desde então, assim seguem as duas histórias desses dois países, mas a China continental nunca aceitou a China nacionalista e Taiwan como um país independente, ela considera como parte do seu território. E essa é a tensão permanente, cada vez maior, que faz com que a China manifeste o seu interesse de integração, unificação de Taiwan ao seu território, assim como foi feito com Hong Kong e Macau em 97 e 99, que eram territórios no sul da China, por acordo com os ingleses. Aqui a situação é mais complexa. Agora, na situação contemporânea, com a crise do Oriente Médio e toda dessa necessidade de ter uma cooperação entre Estados Unidos e China em relação ao Irã, ganha espaço o tema de Taiwan e o que fazer com Taiwan, que certamente é ainda visto pelos Estados Unidos como uma base, uma parte do universo de influência americana na Ásia. Christian, Rodrigo Alvarez aqui, a gente repara que no diálogo que foi, da parte que pelo menos que chegou até nós, publicado principalmente pela agência estatal chinesa, Donald Trump aparece cortejando o Xi Jinping, dizendo que ele é um grande líder, que costuma dizer isso para todo mundo, e o Xi Jinping parece, ao contrário, muito sério, muito sereno também, dando lições em Donald Trump. Ele fez até uma comparação, ele fez um comentário dizendo para que Trump evitasse transformar a competição entre os dois países numa armadilha de Tucídides, que é uma referência à guerra entre Atenas e Esparta, querendo dizer o seguinte: olha, vocês que são a potência estabelecida, não queiram entrar em guerra conosco, que somos um poder emergente, não caia nessa armadilha. Eu queria entender de você, Christian, como é que você analisa a postura diferente de Trump, uma arrogância desfeita nesse encontro, que é comum em Trump, não aparece, ele corteja o Xi Jinping, pelo contrário, e o Xi Jinping agora assumindo uma postura de que ele está numa posição superior, na posição de dizer o que deve e o que não deve ser feito. É muito interessante isso que você levantou. De fato, o que se conhece como a armadilha de Tucídides é exatamente isso. Quando uma potência consolidada começa a sentir os efeitos da ascensão de uma nova potência, e dependendo da sua reação em relação à ascensão da outra, você pode entrar num ambiente de conflito de grande proporção. O que aconteceu entre Atenas e Esparta? Isso se aplica até ao mundo contemporâneo e é exatamente o caso hoje. E eu vou dizer para você que, da minha perspectiva pessoal, eu acho até, no mínimo, curioso que os americanos tenham entrado nessa conversa com a China numa condição de inferioridade. Infelizmente, é fato. Os Estados Unidos ainda são muito maiores, muito mais ricos, muito mais potentes do ponto de vista militar, mas nesse diálogo de hoje, os americanos entraram numa condição de fraqueza. Os chineses estão numa condição mais favorável na circunstância atual. E isso ficou evidente, sim, nesse jogo de corpo aí, nessas afirmações de Trump e na postura do Xi Jinping. Eu não celebro isso, sinceramente,
mas é o que aconteceu. O Xi Jinping está numa situação meio que jogou parado, né? Jogou parado e cresceu, porque os americanos, com essa hiperatividade mundial, em Venezuela, em União Europeia, em Oriente Médio, e com bravatas em todo o mundo, acabou gerando uma situação de enfraquecimento. Os americanos estão precisando do apoio chinês e os chineses estão aproveitando dessa necessidade americana para se posicionar em relação a um tema da sua maior relevância e do seu maior interesse, que é Taiwan. Então, é exatamente esse o quadro que você descreve, que eu acho que é realmente preocupante, porque os americanos saem de lá, ainda que tentando reconstruir ou se posicionar de forma com mais altivez. O que se percebe é que os chineses estão melhor posicionados até o momento, até exatamente esse momento. A gente está com pouquíssimo tempo aqui, Christian, mas me chama muito a atenção quando você usa o termo infelizmente, quando você fala em preocupação. O que te preocupa exatamente nesse crescimento, de repente, político, não só o econômico, que é visível há décadas da China? Duas coisas. A primeira é que eu acho, isso é uma opinião pessoal, que a gente deve sempre promover e acreditar que a expansão das democracias liberais, né, do ambiente, com os mesmos valores que a gente compartilha, de países livres, países democráticos, onde há alternância de poder, instituições livres, imprensa livre, deveria se expandir pelo mundo, mas não é bem isso que a gente tem visto nos últimos anos, né? O modelo chinês, o modelo das autocracias, o modelo russo, tem crescido no mundo. Nos últimos anos, as autocracias têm aumentado a sua proporção no número de países. Então, nesse sentido que eu acho que é preocupante. No outro sentido é que Estados Unidos e China são irmãos siameses, a gente diz, né? Eles dois dependem um do outro na questão do enriquecimento mútuo, do petróleo, do comércio, das trocas de mercadorias e serviços. Então, esse tipo de conflito que dificulta as relações comerciais entre as duas partes não é saudável para ninguém, nem para os dois e nem para o resto do mundo. Então, são duas preocupações muito profundas que a gente tem que observar com atenção, porque se essa tensão aumenta entre esses dois países, a gente tem o aumento do prestígio de autocracias e uma redução do ambiente de livre comércio, o que é muito preocupante. Muito bem, excelente. Christian Lobauer, que é integrante do grupo de análise da conjuntura, cientista político, muito obrigado pela sua participação, pelas respostas super esclarecedoras. Christian, seja sempre bem-vindo aqui ao Link TMC. Obrigado, um prazer estar com vocês.